qual a técnica eu vou usar para cada caso. Eu tenho que entender o ser humano que está na minha frente. E não pensar qual técnica para cada caso, porque cada caso tem uma história diferente, tem um ser humano diferente. Em qualquer tipo de hipnose que você for estudar, esses mitos têm esses pontos em comum. O ponto em comum, as pessoas acreditarem que para fazer hipnose é preciso estar de olhos fechados. Não, você não precisa estar de olhos fechados. Inclusive, na hipnose transformacional, o conceito é que você vive em hipnose, então você está de olhos abertos a maior parte do tempo que você está em hipnose. E outro mito muito comum, e se eu não voltar? Não voltar de onde? Você não vai para lugar nenhum. Entenda isso, você não vai para lugar nenhum. Então não tem da onde você volta. Você não fica preso em lugar nenhum, porque você não foi para lugar nenhum. Você está em um estado de hipnose nesse exato momento. O objetivo seria entender qual estado de hipnose você deseja se encontrar e trabalhar para que você vá para esse outro estado. Não existe essa ideia, ele ficou preso em hipnose. Isso é mito. Isso são mitos. Agora, outro mito. A questão, mas hipnose é pecado? É óbvio que não tem nada a ver. É um processo. Inclusive, é reconhecido pela... Sem entender, a hipnoterapia já é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, pelo Conselho Federal de Psicologia, pelo Conselho Federal de Odontologia, pelo Conselho Federal de Fisioterapia. Então, pela Organização Mundial da Saúde, o próprio Papa Pio XII reconheceu a hipnose como uma ferramenta terapêutica. Então é importante trazer esse amadurecimento. É uma ferramenta de comunicação, não tem nada a ver com misticismo. E quanto mais a pessoa levar para esse lado de místico, menos se torna duplicável, mais se torna eu tenho poder, e não é essa a ideia da hipnose transformacional. A hipnose transformacional é ajudar o outro a ter o poder, não você. Ajudar no amadurecimento do eu do outro. Quanto mais você pensar, deixa eu pensar qual a técnica eu vou usar para cada caso. Eu tenho que entender o ser humano que está na minha frente. E não pensar qual técnica para cada caso, porque cada caso tem uma história diferente, tem um ser humano diferente, ele tem uma situação de vida diferente, e eu posso abordar, imagina, uma pessoa está com depressão, e talvez o que trouxe a depressão para aquela pessoa foi uma frustração. Para outra, talvez seja uma culpa. Para outra, seja uma mágoa. Talvez seja outra coisa. Talvez seja só a parte química. Eu tenho que entender o contexto e a história do que está acontecendo com aquela pessoa antes. Todas as quartas-feiras, 2 horas da tarde, eu vou estar aqui para entregar conteúdos de valor para vocês. Todas as quartas-feiras. E se todas as quartas-feiras, 2 horas da tarde, eu vou estar aqui para entregar conteúdo de valor, inclusive, essas aulas aqui, elas vão para o movimento transformacional também. O gato e o rato. Imagina que o gato quer pegar o rato. Imagina essa cena. O gato quer pegar o rato. Se eles estão em um campo aberto, e o gato está correndo atrás do rato, o rato percebe que o gato está correndo, o que o gato faz? O que o rato faz? Ele vai correr. Exatamente. Ele corre. Teve gente que acertou aqui. Se eu tenho espaço, ele corre, porque ele tem espaço para correr. Agora imagine essa segunda situação, onde tem o gato e o rato. E nessa segunda situação, o rato está encurralado. Imagina que ele não tem para onde sair. O rato está encurralado. E o gato vai pegar o rato. E não tem para onde o rato correr. O que o rato faz agora, nessa segunda situação, se ele não tem para onde correr, ele está encurralado, tem um gato na frente dele. O que o rato faz nessa segunda situação? As pessoas acertou aqui nesse primeiro, corre, foge, corre. Nesse segundo, ele vai fazer uma coisa diferente. Se ele não tem espaço, ele luta. A Ângela falou aqui, ele ataca, ele luta. Exatamente. Ele luta, ele enfrenta. Exatamente. Por que eu estou explicando isso? Porque isso daqui é um sistema fisiológico. Se tratando de neurociência, é chamado ali luta e fuga. Existe uma coisa chamada simpaticotomia, que fisiologicamente esse ratinho começa a sentir, o sistema simpático começa a ser ativado para que ele possa se preparar para lutar ou correr, para enfrentar ou correr. E aí o que eu faço? Cara, é essencial ter essa compreensão. O estado que muita gente que está começando na hipnose ou que trabalha muito com essa ideia de hipnose clássica e tal, acha que é hipnose,
é quando acontece o chamado estado freezing. O que é o freezing? Tem um ponto, olha que legal isso, gente. Tem um ponto que o gato está a uma distância que o rato não sabe o que faz. Ele está a uma distância nem tão longe, nem tão perto. Está a uma distância que naquele momento existe uma hiperestimulação tão grande no cérebro desse rato que ele trava, ele paralisa, ele congela. É o chamado freezing. Luta, fuga, congelamento. E quando acontece esse freezing, é esse congelamento ali, através da hiperestimulação da amígdala, que foi sendo levada para um estado de simpaticotomia, o que acontece? Acontece, e isso aqui eu estou trazendo de forma extremamente simples, acontece que esse rato, agora, ele se torna extremamente mais... o cérebro dele começa a se tornar mais plástico. Isso possibilita facilidade em alguns momentos ali, dependendo até do nível de simpaticotomia, que possa aceitar sugestões mais diretamente. E algumas pessoas acham que isso que é hipnose. Isso para mim não é hipnose. Isso aqui para mim é estado de luta ou fuga, já tinha outro nome. Esse estado de luta ou fuga e congelamento. Então tem um monte de gente que começa a estudar hipnose e fica achando que para a pessoa entrar em hipnose, ela deve buscar esse estado de freezing. E eu vou te dar uma notícia aqui. Você pode fazer esse estado de freezing com a pessoa e ela não ter mudança nenhuma na vida dela. E você pode, sem levar ela para esse estado de freezing, levar transformações profundas e duradouras para a vida de uma pessoa através do amadurecimento do eu, através do que eu verdadeiramente acredito ser hipnose, que é levar para um novo estado de consciência e não de inconsciência.